Voltando depois de um probleminha técnico, eu saí e entrei de volta para ver se a gente consegue chamar a Francilene, porque ela saiu e o Instagram não está permitindo que a gente chame. Tenta de novo, Francilene. Oi, Daisy, de volta. Aê, que coisa estranha, Eu, gente. eu saí, fiquei tipo embaçado e você continuou falando e eu, meu Deus, será que ela não vai perceber que eu não tô mais assim, de repente? Você E aí, acha que é a internet? não foi a internet. Você continuou normal falando, entendendo bem tudo, sabe? Foi alguma coisa que eu peguei, trisquei em alguma coisa que não devia, não sei. Sei que Estranho, eu né? fiquei, O que a né? gente faz? A gente continua a live e da onde eu parei, Não, acho que você inicia, fica, né? inicio. Inicia. Então tá bom. Eu estava preocupada com o seu tempo. Eu vou falar resumidamente de novo. A gente está modelando hoje o Charles Spurgeon, que é um pregador batista inglês, nascido em 1834 na Inglaterra e falecido em janeiro de 1892 na França. Ele é conhecido como o príncipe dos pregadores e teve uma influência significativa no protestantismo reformado. E ele se converteu ao cristianismo em 6 de janeiro de 1850, aos 15 anos de idade, através do primeiro sermão de um diácono chamado Joe. E aos 16 anos, ele pregou seu primeiro sermão e no ano seguinte se tornou pastor de uma igreja batista em Waterbeach. Em 1854, com apenas 20 anos, ele foi chamado para ser pastor da Capela Batista de New Park Street, em Londres, e mais tarde viria a se chamar Tabernáculo Metropolitano. Sua excelência na pregação das Escrituras lhe rendeu o título de o Príncipe dos Pregadores e o Último dos Puritanos. Ele defendeu a igreja de acordo com o entendimento da Confissão de Fé Batista de 1689 e se opôs às tendências teológicas liberais e pragmáticas em sua época. A gente estava falando das frases, das lições, do que ele nos traz. Uma das frases que eu anotei foi: Deus escreve com uma pena que nunca borra, fala com uma língua que nunca erra, age com uma mão que nunca falha. E eu comentei que essas palavras são profundas e que evocam uma sensação de confiança e perfeição. A ideia de um Deus cujas ações são sempre infalíveis e cujas palavras nunca erram é de fato uma crença poderosa em muitas tradições religiosas. E, independentemente das nossas próprias crenças, essa citação nos convida a refletir sobre a natureza da divindade e a nossa própria busca pela verdade e pela retidão. Uma outra frase dele é quando ele diz: cuide bem da sua integridade e Deus cuidará da sua prosperidade. É uma afirmação de fato sábia e reconfortante, porque ela nos lembra da importância de manter a nossa integridade, de agir com retidão e de cuidar de nossos princípios. Então, quando nós nos esforçamos para ser pessoas íntegras, nós estamos construindo uma base sólida para a prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Uma coisa que eu gostei muito também é que ele fala muito sobre a fé, né? Ele deixou realmente um legado de profundas reflexões e ensinamentos sobre a fé cristã. E até hoje, as suas palavras, elas continuam a nos inspirar e a desafiar pessoas em todo o mundo. Então, ele fala que a fé é o olho que vê, mas não pode ver a si mesma. A fé é a mão que toca, mas não pode tocar a si mesma. A fé é o pé que anda, mas não pode andar a si mesma. A fé é o coração que crê,
mas não pode crer em si mesma. A fé é a boca que come, mas não pode comer a si mesma. Então, são metáforas eloquentes que destacam a natureza ativa e essencial da fé. Ele nos lembra que a fé, ela não é apenas uma crença intelectual, sabe, Francilene? Mas uma confiança viva em Deus. E eu tive estudando bastante sobre isso e refletindo, principalmente o que eu mesma vivenciei na semana passada, né? Então, assim, se nós estivéssemos cientes da força que trazemos em nós mesmos, e se quiséssemos pôr nossa vontade a serviço dessa força, nós seríamos capazes de realizar o que até agora nós chamamos de prodígios, e que não passam de um desenvolvimento dos dons e capacidades humanas. E você sabe por que a gente não consegue, Francilene? Porque a gente não tem fé. E a gente costuma comparar, e a gente tem essa parábola do grão da mostarda, que a gente compara a nossa fé, que ela fosse pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, e nós nunca paramos para pensar o que significa o grão de mostarda. De fato, o grão de mostarda é uma semente muito pequena, de 1,5 milímetros, mas que após germinar, pode alcançar até 3 metros de altura. E de fato, Jesus nos ensina que mesmo com uma fé pequenina, comparada ao tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer coisas grandes e difíceis, como, por exemplo, perdoar. E também nos ensina, quando ele compara isso, que nós não devemos desprezar as coisas humildes e pequenas, porque o reino de Deus começou de forma simples com os humildes, mas se espalhou pelos 4 cantos da terra, gerando muitos frutos. O que nós temos que entender em relação ao grão de mostarda, não é só porque ele é pequeno, a referência do grão de mostarda é pela força. Porque o grão de mostarda, ele não se mistura, ele não se quebra nem depois de triturado. Então, o que nós temos que comparar ou ter como referência do grão de mostarda é pela sua força, porque a mostarda, esse grão, não se mistura, não se contamina, não se envolve. E a nossa fé é fraca, porque de fato ela se envolve, ela se contamina, ela se mistura nas mínimas situações adversas. Porque quando o mínimo acontece, não é que nós não possamos questionar, mas nós criamos tanta resistência que nós não queremos entender o que Deus está nos dizendo. Porque embora Ele nos fale de forma clara, nós queremos que Ele desenhe em 3D. Tudo por conta da nossa resistência de entender que a nossa vontade nem sempre é a vontade dele. Então, nós sofremos para entender, porque também nós queremos entender tudo. E não colocamos em prática quando a gente pede a paz que excede o entendimento. Então, nós devemos, de fato, fortalecer a nossa fé, para que ela realmente seja inabalável, para que ela seja realmente uma fé ativa, em qualquer circunstância. Que ela seja, assim, mínima. Não precisa ser grande, mas que ela seja, de fato, essa fé que não se mistura, que não se envolve, que não se afeta e que não se contamina. Então, é uma grande lição que eu tiro e eu acho que a gente só vai fortalecendo, só vai aprendendo, só vai desenvolvendo, de fato, quando as circunstâncias exigem de nós. É como um marinheiro. Ele jamais vai se tornar um bom marinheiro em uma lagoa. De fato, é necessário que o mar esteja revolto. Então, assim é com a nossa fé. A gente é, de fato, testado o tempo todo. Então, essa fé, como um grão de mostarda, é que, de fato, a gente tem essa fé e que a gente confie no poder do Evangelho
para transformar vidas. Essa é a mensagem que eu trago, Francilene. E como você começou falando de fé, uma das frases deles também relacionada à fé, eu ia falar a outra primeiro, mas para dar continuidade, ele fala, né, que a minha fé ela não repousa sobre o que eu sou, ou sobre o que eu serei, ou sobre o que eu sinto, ou sobre o que eu sei, na verdade, né? Mas sobre o que Cristo é, sobre o que Ele fez e sobre o que Ele está fazendo agora por mim. Então, a nossa fé tem que repousar sobre Cristo, sobre aquilo que Ele faz, né? Uhum. E também ele fala que a fé e a obediência fazem parte do mesmo pacote. Aquele que obedece a Deus confia nele, aquele que confia em Deus obedece. Então, a fé e a obediência, elas precisam dar juntas. Porque não adianta eu dizer que a gente ter fé e se você não tem obras dessa fé. E a fé passa pela obediência a Deus. Porque também ele completa em outra frase, quando ele diz que se você deseja conhecer a Deus, você deve conhecer a sua palavra. E se você deseja perceber o seu poder, você deve ver como que ele opera na palavra, né? Como que ele operou na vida das pessoas. Aqueles que confiaram nele, né, que está escrito na palavra, não se decepcionaram. Então, para conhecer a Deus, é preciso conhecer como ele operou. E aí você fortalece a fé, porque sabe que ele não falhou em nenhuma das suas promessas. E ele opera por meio da sua palavra. E então, antes que a gente descubra o nosso propósito, que nós conheça o nosso propósito, é preciso antes conhecer e ver como que acontece, né? Como que nós podemos descobrir esse nosso propósito conhecendo a palavra de Deus? O que ele fez? Quais as obras de vida eterna que ele dá àqueles que nele confiam, que se entregam de fato? Porque realmente a fé não é um pulo, um salto no escuro, mas é uma certeza de que ele vai cumprir a sua promessa. Porque, né, tem algumas filosofias, algumas coisas que dizem que a fé é um salto no escuro. Não, a fé é uma certeza. Uma certeza que, baseado na sua palavra, na palavra de Deus, ele não decepcionou as pessoas. Tá bom, Pilar, outro dia a gente faz a live, viu? A Pilar que está aqui, para fazer a live junto, diz que é a Pilar. Então é isso. Falando de fé, é preciso realmente nós provar, porque o Senhor, ele é bom. Ele sempre cumpriu a sua palavra, mas é preciso a gente experimentar. Já diz uma palavra, diz, provar e vede como o Senhor é bom. Feliz aquele que põe nele o seu refúgio, né? E a fé nada mais é do que essa certeza, que não estaremos desamparados, que as coisas não acontecem por acaso. De quantas coisas ele tem nos livrado e às vezes nós não entendemos porque queremos que seja do nosso jeito, da nossa forma. E tudo é forma do Senhor aparecer e mostrar o seu poder, mostrar a sua graça, né? Porque ele diz também que a morte de Cristo é o alerta mais terrível para os ímpios, porque às vezes vivemos achando que as coisas vão ser sempre da nossa forma, e não. Ele quer nos dar algo melhor. E ele fala muito dessa questão da oração, que aquele que não ora, ele já morreu. Aquele que não ora, porque orar é essa conexão, né, com Deus, essa certeza de que ele escuta as nossas preces, as nossas necessidades. Então, aquele que não ora, ele fala isso, que já morreu. Então, porque quando você já não tem mais esse coração voltado para Deus, já não acredita mais, a sua vida já não tem mais esperança, então já é alguém que está vivendo essa morte, a morte do ser, na verdade, né? Não só a morte física, mas a morte do ser, quando você já não acredita mais, você perdeu o sentido. Então, você já nem consegue orar mais, né? E a oração, ela vem daquele que tem fé, daquele que acredita que o Senhor escuta, né? Mesmo que não seja logo, imediatamente, como Deus tem as respostas, né? O não também é uma resposta. Quando as coisas não acontecem como nós queremos, também é uma resposta, é uma forma de Deus nos responder.
Então, isso que você falava da fé realmente é muito importante. E uma coisa que ele falou aqui, que nós não somos o caramelo da terra, nós somos o sal da terra. Algo que o mundo tem vontade de cuspir e não de engolir. E, né, eu achei interessante porque com a nossa fé, acreditando nas promessas de Deus que ele faz através da sua palavra, nós podemos ser sal para outras pessoas. E muitas pessoas não vão querer cuspir. Mas o sal ele tem que ser na medida, porque se não for na medida, né, nem de mais e nem de menos, para que as pessoas possam ter sede de Deus e ir ao encontro dele através da nossa fé, do nosso testemunho de que Deus foi fiel, outras pessoas também poderão acreditar, poderão ser salgadas a partir do nosso testemunho de fé. Então é bem interessante tudo que ele fala, né? Diz que ele tem milhares de sermões que as pessoas escutam até hoje e realmente, de fato, ele salvou muitas pessoas sendo sal, com o testemunho dele de fé que ele tinha em Deus, ele pôde salvar muitas pessoas, né? Então, acho que é isso, Deise. Eu não sei se você tem algo mais, porque são muitas as lições de vida que ele dá, né? Os testemunhos de fé que ele deu, de entrega total ao Evangelho, né? Desde de 15 anos, imagina, né? Toda uma vida. Não, Pilar. Elias? E aí, quando ele fala que a fé é o coração que crê, é justamente isso, né? Nos lembra que a fé é um ato de confiança, de entrega. E também nos convida a olhar para além de nós mesmos e encontrar um significado em algo maior. Porque quando nós confiamos em algo além da nossa própria compreensão, nós estamos exercendo a fé. Porque a fé é esse salto né? Que é muito fácil a gente querer acreditar em algo que já existe. Aí não é bem uma fé, né? Isso é um fato. Então, a fé ela nos conecta com algo maior. E que pode ser uma crença em Deus, no universo, na humanidade, em algo mais abstrato, não importa. O que importa é que quando nós confiamos em algo além da nossa própria compreensão, nós estamos exercendo a fé. Né? Então, é isso, Francilene. Tem lição para a gente refletir. E eu acho que quando a gente consegue, pelo menos, compreender que é o primeiro passo, nos estimula a buscar esse discernimento para a gente poder aplicar, sabe? E, obviamente, que a gente só vai aplicar quando a circunstância exigir de nós. Senão, a gente fica, de fato, numa zona de conforto. E eu acho que é para dar aquele despertar, aquele choque de realidade, né? E é isso, que a gente exercite essa fé nas situações mais adversas, inclusive. E é o que eu deixo aqui de mensagem e até a próxima semana com mais informações, vamos dizer assim. Aí tem uma última frase também para fechar, ele diz que Deus não quer nada de você sem primeiro ter você, né? Então, ele não quer nada da gente antes que ele nos tenha o nosso coração, né? Porque diz que o primeiro propósito de todo ser humano é conhecer a Deus, amá-lo e se sentir amado por ele. Então, é preciso realmente conhecer a Deus, né? Para que a gente possa amá-lo, para que a gente possa confiar nele. E a partir disso que ele vai querer algo de nós, quando ele nos tem por primeiro, quando ele tem o nosso coração, que é tudo que interessa, né? Ele não faz acepção de pessoas, ele quer o nosso coração. Por isso que ele sonda, de fato, o nosso coração, né, Francilene? Porque tudo que ele quer é o nosso coração. Não adianta a gente ter boas intenções, fazer e acontecer, porque ele sonda o nosso íntimo. E é isso que ele quer. Eu peço todos os dias que ele limpe toda a sujeira que mora aqui, seja na mente, seja no coração. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Como o próprio Pablo fala, limpar todos os orifícios, inclusive o coração e a mente. Verdade. Então, desde isso, estou com o tempo hoje bem curto. Estou meio apreensiva porque a Pilar está aqui do lado, querendo entrar na live.
É uma pena que eu não estou vendo. Pois é, Não estou vendo nada. eu acabei deixando a porta aberta e ela entrou, porque deu Ela problema no invadiu a celular praia. e aí ela acabou entrando. E está querendo entrar na Bom, live. deixa ela. Eu quero que eu faça uma live com ela aqui. É, a Gostar. presença dela. Isso Tudo aí. de bom para Então você, tá. viu? E fé, coragem, esperança, né? São que no final que vai permanecer a fé, a esperança e a caridade, né? Então, que Verdade. tenhamos essas três na nossa vida para que a gente prossiga, né? Para que Isso as aí. coisas vá se resolvendo dentro daquilo que Deus pensa para nós também, né? Então, tudo de bom para você e Exatamente. para todos que entraram, que ouvirão essa live em outro dia. Um beijo, fiquem todos com Deus. Beijo. Boa noite, gente. Tchau, Francilene. Até semana que vem. Beijo. Tchau, tchau.